Olá, como está? Desejo que esteja bem. Vamos às nossas reflexões? Bem, existem existem muitas histórias, né? Toda essa vivência que nós tivemos nesse laboratório durante 23 anos, nesse centro em que eu sou um dos dirigentes, muitas histórias interessantes, lindas, né? Que ali foi vivido, né? Conhecimentos assim que trazem para nós, sabe? Uma grande oportunidade para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. E a gente sempre enxerga do lado científico, né? Por que aconteceu, de que forma, busca entender ainda mais, né? As fragilidades e o fortalecimento da mente, do corpo, né? E aí vai. Certa vez um rapaz foi nos procurar e ele tinha dor de estômago. Na verdade foi levado pelo um casal que já frequentava a casa, né? E era irmão de uma dessas, né, frequentadoras. E ele sempre sofreu uma dor terrível no estômago. Quando casou, né, ele nem na lua de mel ele conseguiu ter paz, tranquilidade. E em médicos, né, tratamentos aqui, tratamentos ali, exames, né, e sempre essa dor era tão forte, mas tão forte. E ele vinha sofrendo muito com isso, né? Não tendo saúde, não tem boa disposição, né? Não tem paz, tranquilidade, não é? E aí foi que este rapaz, nós fizemos o trabalho com ele, né? Pedimos para que ele ficasse no salão ouvindo o evangelho, né? A evangelização, a musicoterapia, passou pelas cromoterapias, né? E veio até o trabalho que nós designamos, que é um trabalho, né? Damos o nome de trabalho fechado num campo de energia, onde os trabalhadores são psicofônicos, eles têm uma sensibilidade passiva muito aflorada, né? E eles puxam, né, como imã, aquelas ligações, né, elétricas que estão ligadas. Bem, fizemos para o rapaz, puxamos e vieram vários, né? Vieram endurecidos, vieram sofredores, tá? E aí nós começamos a fazer um trabalho no estômago para puxar realmente o que tinha, né? O que estava acontecendo. E foi quando veio, né, a energia que veio, era materializado como a imagem, parece que de uma cobra né, que o rapaz tinha no estômago. Uma coisa assim, né, muito interessante. E aí ele disse que ele namorou durante muito tempo, foi noivo, né? E aí acabou conhecendo outra pessoa e separou, né? Separou e casou com essa segunda pessoa. E aí foi materializado, né, algum pedido, foi feito algum trabalho, não se sabe, mas foi materializado, né, alguma coisa, alguma energia para enfraquecê-lo, né? E também nós temos até uma outra história, assim, essa é interessante. Veio um casal, chegou na casa com dor, ela estava com dor, ela andando corcunda, sabe? Uma pessoa nova, mas estava com muitas dores. E ela disse que ela passou a ter aquelas dores e a casa dela começou a ter um cheiro muito forte, porque ela tinha um quintal e lá, né, a filha começou a namorar um pai de santo do candomblé, e a filha pediu para utilizar o terreno até eles terem condições, e a mãe deixou.
Só que começou a dar problemas, né, com vizinhos, com sujeira, com liberdade. E depois de um tempo a mãe pegou e disse: não quero mais. Mandou cortar, mandou tirar. E tiraram. E aí ela começou a ter dores. Ela falou que abria a torneira e sentia um odor muito forte, né? A casa começou a ter cheiros fortes. E ela chegou assim na casa. Então nós deixamos ela lá na musicoterapia, no evangelho, e lá com dor. Falei, calma, é importante que haja essa comunicação mais perto da casa. Aí levamos na cromoterapia, ela continuou, falei, com dores, levamos ao campo fechado, onde os psicofones, sensibilidade de psicofonia iriam agir. E quando começamos a fazer o trabalho, puxar, veio já os trabalhadores do candomblé com seus trejeitos, né? Vieram com muita raiva, né? Muito ódio dela, né? Dizendo que iam destruir, que estavam fazendo já um trabalho na casa dela, tudo. E eu tranquilizei, busquei tranquilizar, acalmar, dizendo que nós éramos uma casa de Deus, trabalhávamos em nome do Cristo, né? Trabalhávamos pelo bem do semelhante e nós respeitávamos o trabalho deles. E eu queria que eles se sentissem bem. Aí eu comecei a falar para eles o seguinte: vocês percebem que hoje vocês estão num outro lugar, não foram? Sim, nós fomos para outro lugar. Então, foi porque ela deixou vocês ficarem lá um tempo até vocês se fortalecerem. Portanto, é com essa moeda que dessa forma que vocês vão pagar, com essa moeda que vocês vão pagá-la, mesmo que ela tenha tirado vocês, pedido para tirar, vocês já ficaram mais fortalecidos. E ela tem o respeito, tem a proteção desse campo em que te respeita a vocês. Segue o caminho de vocês, seguem firmes, seguem em paz, vocês têm o nosso respeito. E a partir dali, deixaram ela ficou bem, ficou em paz, continuou sua vida, seu relacionamento, né? E até mudou para o interior, já faz um tempo que a gente não vê. Mas ela tem essa história muito forte, né? Histórias como essa, em que a gente, de certa forma, tira, né? Trabalha com a energia. A energia, né, e a matéria é o que constitui tudo o que está no planeta. O homem transforma a matéria. O homem modifica a matéria. O homem constrói até a matéria, não é? Por esses aceleradores de partículas, o homem percebeu o quanto que ele consegue modificar, né, a matéria. Só que a energia o homem não consegue criar. O homem conduz, porque é energia que conduz a matéria. Então percebe-se o quanto que o nosso pensamento tem força, o quanto que esta moça, né, que foi deixada por outra, né, materializou ou de certa forma buscou ajuda espiritual para que fosse feito um trabalho e materializassem aquilo no estômago dele. Vocês percebem o quanto que as energias de influência, né, como eles se aproximam, quando eles fazem parte, se nós estamos realmente sem conhecimentos, como que uma pessoa sem conhecimento pode ter tranquilidade e paz quando tem influências como essa, quando tem ataques como esse? Se a gente não abrir o campo espiritual, entender que tudo é espiritual, nem tudo é material, mas tudo é espiritual. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que possui dos dois lados, né? Muitas vezes, né? Maioria das vezes, os nossos projetos, os nossos sonhos, eles são constituídos no campo espiritual, eles são preparados no campo espiritual. Todas essas invenções, né? Essas sinfonias, essas pinturas maravilhosas foram intuídos pelo campo espiritual. Vocês sabem que uma vez eu estava com um pastor amigo, gosto muito dele, né? Ele ia sempre no meu escritório, a gente fazia orações, né?
Ele fazia oração, gostava muito, né? Ele tinha uma associação, né, voluntária de ajuda aos necessitados dentro da comunidade de Heliópolis, aqui em São Paulo. E eu ia lá fazer um trabalho com ele, lá na parte jurídica, né? E ele passava no escritório sempre para fazer oração. Ele me disse uma coisa interessante, ele falou, o personagem Daniel, ele era muito cheio de fé. Esse personagem bíblico, né, Daniel, ele era cheio de fé, uma força, né? E certa vez ele queria tanto alguma coisa, estava trabalhando tanto e orava por aquilo e não acontecia. Aí ele teve um sonho e veio um espírito, um arcanjo, um anjo perto dele e falou, Daniel, já está sendo feito, mas primeiro começa no campo espiritual. Percebe como a nossa mente ela tem que ser bem educada? Para que a gente não anime as coisas erradas, não desenvolva o que não é do bem. Sabe aquele negócio olha, eu estava com um anel tão lindo, a pessoa falou assim, olha que anel lindo, e de repente o anel, daqui a pouco o anel quebra. É a forma, né, a noção, a energia que se coloca, dependendo do que fala, o sentimento pode ser outro. Por isso que a gente tem que se educar, fazer uma reforma íntima e não desejar nada de ruim. Abençoar, vibrar. Quando você estiver sendo conduzido a pensamentos errados, mentalmente você diz, isso não é de Deus. Companheiro, isso não é de Deus, eu não quero. Não quero nada que não pertence a Deus, eu não quero fazendo parte da minha vida e dos meus familiares. Quando você perceber que fez alguma coisa errada, falou alguma coisa errada, calma. Vai lá e retifica. Pede desculpa. Pede perdão. Tenta evitar as agressões, porque o que nós realmente falamos, quando dizemos, é uma energia que foi radiada pelo que nós desejamos e pensamos. Então a gente precisa ter o controle, é importante para nós, para a nossa qualidade, porque nós sairemos de cena, nós vamos sair de cena. E que a gente saia de cena em paz, bem, fortalecido, né? E aí, continuar a nossa convivência em paz, para que a gente não fique amargando ressentimento, tristezas e peso na consciência, tá bom? Deus abençoe, fortaleça, alimente seu coração de oportunidades, né, de prosperidade. Vamos em frente. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?